Então diz o vivente, o que vale a vida? Não vale nada. Por que não vale nada? Porque a verdadeira vida não é esta. Esta é a vida passageira, como o mundo também é. Já sabem e conhecem o princípio e o fim de tudo isto. Conhecem a verdadeira vida, que é de onde saíram, e esta que não é verdadeira. Se fosse, não seria assim. São passageiros que aqui estão dentro deste mundo, como também o mundo, se pode dizer, um carro em trânsito com todos os passageiros que são os viventes. Nascem, crescem, fazem esta passagenzinha e morrem. Todos vêm de passagem aqui neste mundo, porque não é este o verdadeiro lugar de todos. Está aí um pedacinho da combustão da vida em foco, como são. Agora diz o vivente, a distração é muito boa, digo eu, tudo enjoa, diz o vivente. E o que é bom neste mundo, digo eu, nada, principiando pela própria vida. Se fosse boa, não morreriam. Por a vida não prestar, por ser ruim, é que morrem. Portanto, tudo é ruim, nada presta. A própria vida não presta, é ruim, e por isso se acaba. A ilusão é que faz isso, aquilo ou aquilo outro ser bom. Bom enquanto o vivente não enjoa, não se aborrece, enquanto está gostando. Depois que o vivente não gosta mais, não presta. Pergunto eu, o que tem de bom neste mundo? Nada. Agora, os imunizados conhecem tudo isto, sabem o que é bom e o que é ruim. Não existe nada bom. O sofrimento é o maior brilhante do dia. Agora diz o infante, e os viventes no mundo vão chegar a esta conclusão? Como não? As trevas têm que se acabar. Depois de todos imunizados, as trevas, os sofrimentos desaparecerão, por todos saberem o que hão de adorar, para bem de si mesmos. Bem quer dizer, ir equilibrando a vida da melhor forma possível, até a sua extinção. O vivente que conhece a vida não se preocupa com coisa alguma. Tudo está bom, porque tudo é da vida. O que está ruim, está bom. E o que está bom mesmo. Sim, porque o que parece bom é ruim. E o que parece ruim é bom. É direito. E por isso este mundo é torto. Sabem como começou a sua tortura. E, por ser torto, nem direito de viverem têm. Todos morrem, queiram ou não queiram. Por aí vejam a tortura. E assim formaram esse princípio para se compreenderem erradamente e, por isso, dolorosamente. Por que dolorosamente? Por os sofrimentos serem constantes. Isto é uma exposiçãozinha da vida dos que querem viver neste mundo em trevas, que não dão para raciocinar aquilo que deve, por estarem enxergando no mundo cada vez mais o sofrimento horroroso e as trevas serem tantas que o vivente, em vez de pensar como deve, pensa diferente, de acordo com as trevas que o domina. Sofre o grande, sofre o pequeno, sofre o rico e o pobre. Portanto, o melhor da vida é adorá-la com desprezo, sim, porque a própria vida não preza ninguém. Se prezasse, o vivente não a perderia. Portanto, se a própria vida não preza o vivente, a obrigação, o dever do vivente
pelo que a própria vida é encará-la com desprezo e a todos os seus pertences. Às vezes o vivente, por não raciocinar como deve e sim como não deva, é que encara a vida muito diferente do que ela é. Vejam bem que para morrer não há idade. Amor à vida é para os viventes que vivem em trevas, pois se a vida não tem amor ao próprio vivente, é o vivente enganar a si mesmo ter amor à vida. Isso tudo são frases feitas pelos homens e todas as frases foram feitas pelos próprios viventes. Frases estas, termos estes, que o próprio vivente emprega pensando estar muito certo e depois verifica encontrar a nulidade de tudo. E por isso diz: todos vivem na incerteza de tudo, todos pensam que estão falando muito bem, quando vão ver, bem mal, enganando a si mesmos. E por isso inventaram estas palavras, amor, vida, em todas as frases, mas diferenciando este alfabeto para poderem se compreender, pensando que estão muito certos, quando não encontra a certeza nem em si mesmos, vendo que, verdadeiramente, no mundo, tudo é ilusão e nada mais. E assim ostentam a ruína de si mesmos e de todos. Portanto, saber e não saber deste jeito é a mesma coisa. E assim, a elevação do pensamento é muito parecida com o raciocínio. E por não ser raciocínio, e sim animais livres pensadores com grande desenvolvimento do pensamento, é que hoje estão vendo, ou já desde muito, que para racionais faltavam muita coisa. Agora, a caminho de assim serem todos pela imunização racional. O pensamento desenvolvido, como aí estão todos e nunca viram o que é racional. Pensam, por terem o pensamento desenvolvido, que são racionais. Hoje, que estão enxergando tudo isso, que são bichos aí do chão, bichos irracionais como todos os bichos são, como todos os animais são. Se fossem racionais, seriam completamente diferentes. O raciocínio é uma coisa pura, perfeita e clara. O pensamento completo de imperfeições. Sim, que bichos são, e por assim serem, não poderiam deixar de ser o que são, mas a tal mania de quererem ser o que não são, falavam em raciocínio, como coisa que existisse isso entre os bichos. Agora, existe a imunização racional, abraçada pela fonte animal. O céu cheio de júbilos e glórias pelos profetizados do além, que com sua missão cumprem o dever sagrado no mundo grandioso, o mundo universal aqui na Terra. Os imunizados mais elevados cultivando todos para as mesmas glórias, para o mesmo triunfo da abnegação de si mesmos, simplificando com toda a naturalidade. A bonança é indiferente à ambição e à ganância. Aqui presente, dia e noite, noite e dia, o grão-mestre varonil que abriu esta porta aqui na terra para todos, da grandiosa redenção universal, descobridor do grande pleito, do grande triunfo mundial, a imunização racional. A imunização racional é o êmulo da felicidade integral de todos. É o ponto culminante de todos os pontos universalmente.
Assim, reunindo estas flâmulas do precatório da alma do bem-fazer por outro, não faz mal a ninguém. Assim, tem muitos viventes ingênuos que pensam que na imunização racional estão todas as armas, a do bem e a do mal. Enganam-se por faltar, às vezes, o conhecimento necessário. Na imunização racional só está a do bem. É preciso que se note que, onde estão os viventes adiantados, que compreendem as coisas como são, também estão os atrasados, que compreendem de acordo com o seu atraso. Estes são os que fazem confusões, pensando que na imunização racional estão as duas armas, a do bem e a do mal. Assim, há viventes capazes de tudo, de acordo com o seu atraso, indumentam a sua capacidade sem cultura, para julgarem quanto mais não seja aquilo que veem. Se é bom, é bom. Se é ruim, é ruim. E assim uns tantos não precisam destas réplicas, mas outros tantos necessitam delas. Haja vista que as capacidades e os sentimentos são muito diferentes uns dos outros. Eis a razão de eu confiscar aqui as ideias, os preâmbulos, os ritos-choques destes pombos e pombas-chocas que debruam-se por estas misérias confusões por faltar o sentimento, o conhecimento e o reconhecimento verdadeiro, e carbonizando assim certas interpretações que não são equivalentes ao conhecimento aí existentes, pois a imunização racional trata somente da salvação de todos em todos os pontos de vista. O pensamento é muito vago, cheio dessas fusas e semifusas, que confusamente vivem com estes bosques impertinentes, que são as ideias em desacordo ao plebiscito, ser que aí está nestas páginas brilhantes o modo e os moldes da conduta deste ser. Ser o quê? Racional ou imunizados racionalmente. E assim sendo, é que fazem confusões do bem com o mal e do mal com o bem. Que esses proseres pertencem a esta hierarquia dos viventes, invisíveis do vácuo, que também são deformados em categoria superior aos deformados aqui da Terra, que são os humanos. E por serem deformados, estes viventes aí do vácuo, igual a vós aí da Terra, por pertencerem todos a esta deformação, é que existem no vácuo os bons e os maus, como aí na Terra, bons e maus. Como existem os planetas bons e maus? Sim, porque os planetas são deformados, pertencem a esta deformação com a sua vida diferente e seus lugares de viverem. Então, o que está entre a Terra e o Sol são pertences da deformação. Uma vez deformados, existe o bom e o mal. Mas na parte racional, na imunização racional, já é diferente. E por assim ser, impera com uma justiça só, a do bem, não a mal. Sim, porque o que é racional é puro, limpo, perfeito, e o que é da deformação é muito diferente, sujo, cheio de defeitos, e por assim serem, aparentam o que não são. Agora diz o infante: eu julgava que onde está o bem está o mal. Sim, no que se diz de deformação, mas no que se diz de racional, não. É uma coisa só. Não desvirtua-se do seu ser
por coisa alguma. E assim é preciso que se dê esse troco aos pilampans quadrados que gostam de esquadrejar as coisas de acordo com as suas ideias de quadrados. E para que os realejos mudem as músicas de suas mentes, é que recebem diretamente a música como ela é, neste prato literário do alimento afortunado de todos, que é o conhecimento de tudo como é e como não é. O alimento necessário a todos, que é a imunização racional. Então dizem os salvaguardados: eu estou fora deste pleito? Sim, não resta a menor dúvida. Isto é para os que estão em busca destas perguntas e respostas, como lhes cabe no velório de exposições de ideias dos livres pensadores que pensam aquilo que querem, interpretam como entendem. E, para que não busque confusões, eu clareio as mentes com as instruções e os conhecimentos reais das coisas como são. As memoráveis glórias do triunfo racional são para todos os persistentes e obedientes. A imunização racional, para o vivente viver de posse dela, é preciso que cumpra as ordens que recebe racionalmente. São as seguintes: ler diariamente, quanto mais vezes, melhor, para estar sempre de posse do conhecimento, ser bem esclarecido e saber esclarecer aos demais. Lendo poucas vezes, esquece, não adianta nada. O vivente, para saber qualquer coisa e aprender, é preciso ser persistente. Do contrário, não saberá nada. Não sabendo, não pode ser imunizado. Onde se viu o vivente querer ser sem fazer por onde ser? Nunca poderá ser, nem alcançará o que deseja. O vivente querendo ser isto, aquilo ou aquilo outro, precisa fazer por onde? Não fazendo, como poderá ser isto ou aquilo? De maneira alguma. O vivente, para ser imunizado, precisa conhecer a escrituração toda de cor e salteado. Do contrário, não poderá ser imunizado. Saber historiar o que está escrito do princípio ao fim. E para isso, precisa ler todos os dias, quanto mais vezes melhor. Os que não sabem ler serão perdoados, mas os que sabem, não. Portanto, os que querem ser imunizados, que leiam todos os dias para saber, de cor e salteado, o conhecimento que está aí, que é a imunização racional, o princípio e o fim de tudo, o princípio da deformação até chegar ao ponto em que estão. Enfim, tudo que está aí. Do contrário, não poderá ser imunizado. O vivente não estudando francês, como poderá falar? O vivente não sabendo números e gramática, como pode fazer contas? Portanto, sabem muito bem que qualquer pessoa, para ser isto ou aquilo, precisa ser preparada. Para se preparar, para ser imunizado, precisa ler o conhecimento para saber de cor e salteado, para saber como é a imunização e como vai pô-la em prática. O vivente, para ser médico, precisa estudar medicina e saber de cor e salteado para prestar contas nos seus exames. Assim é a imunização racional, que é muito mais fácil, nem tem comparação. Portanto, aqueles que souberem todos estes dados que aí estão,
de cor e salteado, souberem historiar de princípio a fim, para quem quer que seja, para o benefício de si mesmo, serão imunizados. Os que não souberem, não serão. Os que não souberem ler, estes terão um desconto, mas também serão imunizados. Vão ouvindo o que os outros vão lendo ou ouvindo os que já sabem de cor e salteado exclamarem o que é a imunização racional e tudo o que está aí escrito. Os que são imunizados podem contar com meu apoio integralmente. Os que não são, nem em tudo podem contar comigo. Os que não são, não podem porque não fazem por onde contar comigo, o racional superior, porque não querem. Por isso desprezam a leitura, desprezam o tesouro de si mesmos. Os viventes que têm vontade, no instante conhecem tudo de cor salteado. Portanto, está aí o prato do bem de todos que querem sempre ir de bem para melhor. Agora, os que não querem, não fazem caso dele, do bem de si mesmos, e por não fazerem caso, está provado que querem é o mal de si mesmos. Sabendo o vivente, imunizado, está formado em tudo, e por que não fazem por onde? Isto depois que o vivente decorar, não esquece mais. Para decorar, leva muito pouco tempo. Passam-se os dias dando exemplo, a certeza para todos de que tudo é passageiro. E por tudo ser passageiro, é que existe noite e dia. Passam-se as noites, passam-se os dias, dizendo a todos que tudo é passageiro. A noite, sinônimo de trevas, de morte, o dia, sinônimo de vida passageira. Por isso, o dia é passageiro, e os viventes no mundo não querem compreender que tudo é passageiro. Todos de passagem pelo mundo, e tendo neste insignificante período de vida diversas passagens, boas e más, suportáveis e insuportáveis, felizes e infelizes, tudo passa, passo bem, passo mal. Então, onde todos estão de passagem, a felicidade? Não. E por isso, passagens na vida felizes e passagens infelizes. E pelo povo não compreender a vida, é que muitas vezes desgostam da vida por não pensar no que ela é. Se pensar no que a vida é, diz, é verdade. Passam-se os dias, as noites e tudo passa. E nós por aqui passando, por não sermos daqui deste mundo. Os que são felizes por conhecerem o princípio e o fim do mundo, a imunização racional, estes estão mais felizes do que todos, dizendo: eu sei de onde saí e para onde vão, de onde todos saíram e para onde vão, como é e como não é. Sim, porque o que adianta preocupações de uns passageiros que são todos os que habitam no mundo? Todos são passageiros e estão de passagem como todos no mundo estão. O que devem fazer? Procurar meios e modos para reduzir ao mínimo possível as preocupações. Encarar a vida passageira de acordo como ela é. Quem preocupa-se com aquilo que não é do seu eu, está se iludindo, tomando o tempo de si mesmo, se amofinando, se aborrecendo com as coisas e causas perdidas. A vida não é vossa e muito menos os seus pertences. Uma passagem muito insignificante. E por que levam aí a imaginar a vida inteira se tudo é em vão e perdido? Sim,
devem se preocupar com as coisas úteis a si mesmos, e assim por os viventes não pensarem como a vida pede que seja, é que o sofrimento aniquila cada vez mais todos os que pensam que vieram neste mundo, que é a extinção dos seres que na Terra nascem para o conhecimento de si mesmo, muito menos quer morrer. E por isso ficam lutando aí para vencer sempre, e vencer não se vê, porque são vencidos pela ordem natural das coisas como são. Portanto, tudo é passageiro, todos são passageiros, não adianta bolar. Bolar para quê? Bolar quer dizer pensar nisso, pensar naquilo outro. Qualquer vivente, desde que esteja certo do porquê está vivendo, do porquê vive, é quanto chega para ter um ponto de tranquilidade muito grande. A imunização racional já foi anunciada há muitos séculos por Nostradamus e São João, nos papiros, dizendo o seguinte: depois que o mundo atravessasse as hecatombes que ia passar, viria a redenção universal por meio da imunização racional. Iam saber o que era a imunização racional quando fosse dada a conhecer a todos o que significava esse grande ser. E assim, com o decorrer dos tempos, chegando agora o tempo dela ser conhecida universalmente por todos, a redenção universal. E por que anunciaram todos os episódios maus que no mundo tinham que passar? Devido às multiplicações de ciências desnecessárias que iam evoluir entre todos, que ficariam descompreendidos, e aí reinando as confusões. Então, como a natureza dos humanos são adaptada a todos os seres que iriam fazer coisas assombrosas, então, citando uma infinidade de coisas que iam se passar, como já se passaram e estão se passando. E assim, Santo Odila, como uma infinidade de profetas daquele tempo, cada qual dando suas descrições mais certas do que é o mundo e o que ia se passar. A que ponto todos iam chegar e o fim dele, que seria a redenção universal de todos por meio de um conhecimento equivalente a isto, que tratava da imunização racional, que iriam saber tal quando aparecesse no mundo o que agora já apareceu, como sabem aqui, a redenção universal. E assim apareceram muitos outros profetas, e cada qual com a sua profecia, uns certos e outros errados. Uns tantos eram aventureiros e faziam suas profecias de acordo com as suas imaginações, os seus modos de interpretarem as suas aventuras, e outros mais certos. Os que puseram o nome de santo foi porque foi no tempo da Santa Inquisição, e outros não, por não serem dessa época, e sim de outra. E assim é para verem como a imunização racional é conhecida simplesmente no nome, mas ela como é, não. Agora sim é que estão conhecendo como é. Umas tantas coisas do Apocalipse, intraduzível por causa do grego, do latim e do hebraico. Então, havendo confusão no modo de interpretarem e errando as cláusulas deste tabernáculo que tão certo tem sido. Fizeram confusões no modo de interpretar, interpretando assuntos diferentes do que estava escritos, e errando no transcrever, e pensando o erro ser dos papiros, quando é dos que não souberam interpretar o grego, o latim e o hebraico. Não sabendo o que queria dizer muitas palavras,
faziam suposições, pode ser isso, pode ser aquilo, escrevendo de acordo como admitiam que fosse e errando por não ter certeza da interpretação ou daquilo que estava escrito. Por isso, o Apocalipse está variante em muitas coisas, umas muito certas, outras tantas não. Então dizeis, por que não o compuseram bem claro? Digo eu, bem claro estava, mas aos tradutores faltava devida competência, tinham muito, mas precisavam ter ainda mais conhecimentos do latim, do grego e do hebraico. Por não se aprofundarem nestes alfabetos, nestes idiomas, nesses modos de escrever, é que uma infinidade de coisas passaram despercebidas e transcrevendo o que não estava escrito e não dando certo. Por isso, umas tantas coisas deram certo e outras tantas não coincidem com a profecia e com a codificação dos aventureiros. Também muitas embrulhadas fizeram. Eis a razão do prestígio não ser de todo agradável. Como Sanacã e outros mais tradutores de boa vontade, mas de pouca competência para traduzir o latim a fundo, o grego e o hebraico, que são primitivos modos de escrever. Como pode-se dizer, madrigais muito bons, mas muito mal apontadores. E assim, hoje estão aí motivos dados para prosseguir a escrituração das coisas como são. Havendo necessidade de explicar a todos, aos que sabem e aos que não sabem, num posto de luz, de fraternidade e amor, o que se deve fazer? Velar sempre para as consistências benignas multiplicarem-se cada vez mais, para que todos contemplem o que devam contemplar. A preguiça, a avareza, o desânimo, isto são para as pessoas que não têm em mãos o que eu vos dou. Portanto, nunca se deva contemplar o mal e mais mal fica, mais se perturba, mais desânimos, mais tristezas, mais descontentamentos. O vivente que tem a planta de salvação em mãos, o que deve fazer? Contemplar, amar, para melhorar sempre. Quem procura a planta da salvação é porque quer se salvar. Quem contempla é porque quer ser contemplado, ser servido além do que precisa. Portanto, o tempo que leva a contemplar o mal, a pensar nisto, naquilo outro, preocupado com isto, com aquilo outro, só se amola, se aborrece e se desespera. O tempo que assim perde e se prejudica, contemple o que é de mais útil, o que dá alegria, ânimo, engrandece o íntimo e fortalece em todos os pontos de vista a escrituração. O mal de muitos é proceder assim contra a sua própria tranquilidade e com a tranquilidade em mãos, que é a escrituração. Por isso, inúmeras vezes tenho repetido, leiam, quanto mais vezes puder, para livrar-vos de todas essas contravenções a que estão sujeitos por dependerem dos seres materiais, da matéria, do mal. Então, para formar vocabulário, constituíram a dizer ser material, dividindo as pernossílabas, fica matéria, o mal terrial, e assim, por sua evocação da vida, do mal territorial, o terrial, subjugados pelo mal, que são os seres adorados por vós, e por isso adornados e lapidados que,
invocados e invocando por esses seres do domínio do mal, dominados pelo mal e não dominantes do mal, são tragados pelo mal. Vivo eu aqui inúmeras vezes a dizer: leiam para ficarem curados de todas essas torposas atordoantes, mas não, volta e meia ficam atordoados por serem maus, perversos, por quererem o mal. Sim, porque eu boto bem em vossas mãos e digo: leiam. E por que não obedecem? É porque não querem o bem, querem o mal. E por quererem o mal é que se preocupam mais com ele do que com o bem, e ficam atordoados, aborrecidos, zangados, enfim, uma série de descontentamentos, de desânimos, como quem diz: eu estou vivendo mesmo empurrado, vivo com a cabeça cheia que não aguento mais. Tudo isto por quê? Por serem nocivos a si mesmos. E aos nocivos a si mesmos, assim acontece. Nocivos a si mesmos porque querem ser. Para estarem livres disto tudo, está aí em mãos o equilíbrio vosso, que é o conhecimento que eu vos dou das coisas como são. Eu digo: leiam, as vossas consciências já dizem outra coisa muito diferente, como quem diz: eu não tenho tempo para cuidar do bem de mim mesmo, só tenho tempo para cuidar do mal. E quem cuida do mal sofre, porque só pensa naquilo e tudo de mal. E quanto mais mal pensa, mais mal vai ficando, e mais longe vai ficando do bem. O bem endireita o mal, e o mal não endireita o bem. E assim são os eflúvios dos que vivem nesta fogueira ardente da matéria, que o mal é o seu conteúdo e o seu produto. Os brutos querem encontrar o bom fruto no mal, que é o ser material. Só mesmo ideias de brutos, que os brutos de bem nada querem, e por isso não tem tempo para ler, não tem tempo para se preocupar com o bem. Os brutos só têm tempo para se preocupar com o que é de brutos, com o que é de mal, que é o ser material. Porque aparências não são verdades, e ficam esses fidalgos da escuridão procurando a se alimentar com estas preocupações e se maldizendo sempre desta vida material, por se basear mais no mal e deixando o bem para um canto, dizendo o seguinte: o bem é para quando eu tiver tempo. Lê só quando eu tiver tempo. Não tem tempo para se preocupar com o bem, para isso não tem tempo. Para se preocupar com o mal, para isso tem tempo. E assim, a imunização racional é um sobrenatural que os que são imunizados, acobertados pela imunização racional, esses têm a possibilidade e a felicidade em tudo, porque conhecem o princípio e o fim de tudo. Então dizeis: como este sobrenatural que é a imunização racional pode apoderar-se assim de todos tão naturalmente? Digo eu, numa insignificante comparação: o Sol, com o seu foco de luz, iluminando todos e tudo, para todos enxergarem o que as vistas alcançam e pode ser o que está ao alcance das vistas. A imunização nas mesmas condições, mas diferente, porque do Sol enxergam a luz e a imunização sentem. Com o tempo enxergam a luz do Sol porque sabem que o Sol pertence a este mundo deformado e, por serem deformados, é que só enxergam a poder de fogo, por a deformação ser feita pelo fogo, como já sabem, e, por serem assim,
é que, no princípio, não enxergam a imunização racional, somente sente. E neste sentir, em contato com ela, é quanto chega para tudo saberem. É uma luz diferente e que não enxergam assim de pronto, porque não são puros, não são limpos, nem perfeitos, e sim deformados, como já sabem mais ou menos o que são e o porquê são. Então, depois que todos forem imunizados, o Sol será substituído por esta luz, que é a imunização racional. Sim, porque esta luz governa o Sol e todos os planetas, como já sabem, e assim sendo, a influência do Sol, a bem dizer, será nula, porque não estarão mais dependendo dela para enxergarem e saberem as coisas como são, e sim dependendo da imunização racional, que tudo esclarece a quem quer que seja a contento o que deseja e o que é preciso. Estes primitivos que são imunizados vão ficando dominados por esta luz que é a imunização racional. Quer dizer que os viventes ficam noite e dia iluminados, tomados por essa luz que é a imunização racional, que muitas vezes não percebem devido às preocupações, às distrações, mas não deixam de estar sendo iluminados. Assim como o Sol ilumina a Terra noite e dia, o imunizado será iluminado pela imunização noite e dia. Sim, porque existem os raios noturnos do Sol. É quando num lugar é noite, no outro é dia. Então, no lugar que é noite, existem os raios noturnos do Sol. Os raios noturnos do Sol fazem o seu giratório como uma espécie de sombra de um corpo. A sombra é o reflexo, é um raio de vida que ele produz. Uma vez o vivente imunizado, tudo vai se encaminhando naturalmente de bem para melhor. E como no mundo todos estão precisando disto, qual é esse vivente que não quer ser imunizado? Agora, diz o vivente, isto é uma espécie de outra vida? Digo eu, não resta a menor dúvida. Uma vez imunizado, nada sofre. Encantado, cada vez mais sofre. Uma vez imunizado, vai sempre de bem para melhor. Uma vez encantado, vai sempre de mal a pior. Portanto, a modificação é uma modificação que todos vêm ambicionando. É uma modificação natural, sim, porque o desejo de todos é ir sempre de bem para melhor e não de mal a pior. Uma vez conhecendo como pode ir de bem para melhor, é claro que deixa imediatamente de ir de mal para pior. A escrituração é grande e o tempo que o vivente vai perder em coisas que não lhes corresponde, que é a vida, é que vão de mal a pior. É bem claro que o vivente vai procurar ler o que é de mais útil, que é para ir de bem para melhor. A imunização racional, muito breve, estará no conhecimento de todos. A deformação tem grande influência na mortalidade, por ser a lei da deformação tão verídica, é que há a transformação sobre tudo e sobre todos os pontos de vista. Tudo se transforma, e por tudo se transformar é que rege então a imortalidade. Ninguém morre, ninguém desaparece, e sim se transforma. E como tudo é assim, feito pela lei da natureza deformada, é que surgem daí as transformações em tudo, sobre ideias, vontades, pensamentos, modos de parecer, etc.
Os viventes em vida se transformam, os seus procedimentos, os seus costumes, seus modos de agir, seus modos de encarar as coisas e seus modos de gostar. Está aí a lei da deformação. Por serem deformados é que passam por essas transformações. Tudo se transforma, desde a geração, desde o início da formação do corpo e depois do corpo feito, uma infinidade de transformações. Hoje o vivente tem um pensar, daqui a uns anos outros, e assim sucessivamente, se modificando sempre, se transformando sempre. Com a lei da transformação, ninguém pode. É uma lei natural que rege a natureza de todos e de tudo. Hoje o vivente é moço, pula, salta, tudo faz, amanhã é velho com um pauzinho nas mãos, arrastando os pés. Ninguém pode com a lei natural. Leva o cântaro ao seu lugar e os musos ao reconhecimento da vida de pujanças, de ganâncias mal refletidas, e assim tudo chega à conclusão do que eu sempre lhes tenho dito: a imunização racional imperará entre todos universalmente muito breve. Veredictum sempre certo, conforme está escrito aí nestas páginas brilhantes, palavras racionais que nunca foram palavras caducas. A verdadeira alma é o coração, mas por categoria vã forjaram-na invisivelmente. Nunca existiram almas, e sim viventes habitantes deste imenso vácuo que regem uma hierarquia igualmente aqui aos viventes da Terra, por serem deformados em categorias diferentes. Então, há no vácuo mais viventes do que existe aqui na Terra? Digo eu, não. A Terra é uma verdadeira bicheira que produz vidas de todas as maneiras, vegetais, viventes com sua hierarquia muito grande, animais viventes com hierarquia e diferenças uns dos outros muito grande, terra e água que também são viventes, fábricas de viventes. Portanto, no espaço só pode ter parte inferior e, se dividir em partes, encontram no espaço seres desiguais com as suas diferenças devido ser o Sol, o gerador e o Criador, e a Lua, com seus efeitos magnéticos, coadjuvadora, e as estrelas com as suas influências salutares, eletrizantes, correntes estas, adubadoras da formação dos seres. É o mundo dos cegos de olhos abertos, por isso não sabem divulgar estas coisas. Veem, mas não sabem o que estão vendo. Aprendem as coisas sem ter certeza se estão certas ou não, e vão falando em alma como se tivessem certeza do que dizem, nunca vendo a existência de tais para saberem se estão certos ou não. E assim, os viventes aí do vácuo, por serem dotados de grande força magnética e elétrica, que por meio da força magnética que eles possuem, se apresentam aqui na Terra diante de qualquer um como entendem de se apresentar, como parente do próprio vivente, como isto, como aquilo, como entender. Então, os viventes que não conhecem estas coisas como são, nem elas como são feitas, dizem logo: apresentou-se diante de mim a alma de minha mãe, a alma deste ou daquele, vi perfeitamente, viu, como pode ver perfeitamente também outra pessoa qualquer, viu, porque eles se apresentam como entendem devido à grande força magnética e elétrica. Então o vivente que não conhece estas coisas, nem sabe divulgar, nem definir, diz, de fato,
existe a imortalidade da alma. Fica convencido desta realidade por não saber divulgar nem definir como são feitas essas coisas. Isso é admissível aos que não sabem nem conhecem e que tenham visto estas coisas, penaram na alma e na imortalidade. Então, estes que têm visto e costumam ver, começam a falar na passagem que vão fazer, dizendo: na vida espiritual talvez eu seja mais feliz. São pessoas que estão sofrendo, que dizem: eu estou pagando o que fiz em outras encarnações. É por isso que muitos têm certeza da imortalidade. Mas se conhecessem como são feitos esses movimentos, como são feitas essas coisas, já interpretariam de outra maneira. E assim, vejam como os povos estão atrasados ainda para a verdade das verdades. Por causa disto é que o Espiritismo vive de pé. Quando souberem divulgar tudo isso, acabam-se as experiências e firmam-se com certeza nas coisas. Vivem peregrinando e vêm beber a água nesta fonte, muitas vezes apalpando, pensando ser uma fonte duvidosa. Estes, com tantos nós nas entranhas, nós de pura rudez, vivendo nesta embriaguez, nesta faína de embriagados, que é neste mundo em que vivem, todos neste pleito de desventura, nesta jornada de dor, neste monturo alegórico de sofredor, penam todos por esta fonte de perdidos, risos de dor, tudo passageiro. Tudo isto pela rudez, pela embriaguez, convencidos de que não hão de sofrer e sempre sofrendo. A vida do pobre em vida é sofrer. E assim, o que vale este mundo? Nada. O que valem todos no mundo? Nada. A ilusão é que faz valorizar as coisas até desiludir. Depois de desiludidos, não tem mais valor. Por aí vejam como isto é uma fonte de perdidos. Muitas vezes não dão conta da ilusão, cegos por ela, e quando se desiludem é que vão enxergar quanto tempo perdido, quanto trabalho em vão, sem necessidade, quanto descontentamento sem a gratidão. O melhor da vida é não dar importância aos seus pertences e não valorizar coisa alguma, por nada ter valor. O que faz o vivente dar valor a isto ou aquilo é o vivente estar cego pela ilusão. E quem está iludido não regula, é um verdadeiro embriagado, por isso a vida é dos inconscientes, por isso não há nada feito com consciência. Onde existe a ilusão, não existe consciência. Onde existe a fantasia, não existe a consciência. Iludidos, supondo terem consciência no julgamento das coisas, caem em contradições do que dizem e vão vendo que não há consciência. Onde estão os gostos, as ilusões, a consciência desaparece. Porque hoje gosta com consciência, amanhã já não gosta mais. A consciência que usam é uma desculpa que todos dão para a boa interpretação de suas conveniências. Então, para a execução do plano idealizados por si mesmos, falam de consciência. Gosto disso com consciência, tenho consciência do que digo, não gosto disso com consciência, por isso ou por aquilo, não gosta hoje, mas amanhã está gostando. Não faz hoje, faz amanhã. Hoje não aceita, aceita amanhã. Hoje não aceita porque tem consciência. Amanhã já muda e aceita por isso, por aquilo ou por aquilo outro. A consciência de todos é traiçoeira, é ludibriadora,
é tão grosseira. Se a própria vida não há garantia, como é que na consciência pode encontrar garantia? Se a própria vida não é positiva, como é que a consciência pode ser positiva? É que não são puros, nem limpos, nem perfeitos. São impuros, imperfeitos. Assim, na vossa consciência, não há solidificação para que a pessoa se mantenha num certo ponto e diga: a minha consciência é pura, limpa, clara e cristalina. Esses que assim dizem faltam com a verdade para os que conhecem o que é ser humano sofredor. É um traidor de si mesmo e dos incautos que não compreendem a natureza. Portanto, o que são no mundo, aparentemente tudo são e verdadeiramente nada são. São os verdadeiros cegos de olhos abertos que vão falando serem certos como coisa que fossem de uma natureza direita, com uma consciência direita, como coisa que fossem puros, limpos e perfeitos. A consciência viril do humano sofredor é uma consciência de dores, e assim muitos se baseiam a dizer: fulano não tem consciência, se tivesse, não faria isto. Papagaios que aprenderam a falar em consciência por verem os demais falarem e pensam que estão muito certos, fazendo um papel ridículo e vergonhoso para quem conhece. Papel de quê? Papel de ignorante, de quem não sabe o que diz. Então diz o infante: como podemos deixar de ser assim tão desequilibrados para o astral superior e principalmente para o racional superior? Digo eu, é preciso ler muito esta escrituração racional para que vá sendo imunizado integralmente. Então, esta consciência falha, desaparece e fica a verdadeira, que é a racional, que costumam impostoramente chamar sem saber. O subconsciente, este é superior, e sabem que na imunização racional não há hierarquia. Uma vez imunizados, são todos iguais. No subconsciente, há superioridade entre um e outro. E sendo a imunização racional uma coisa natural, todos vão ser imunizados igualmente. Isto é uma advertência para quem pensa que a consciência é uma coisa sólida e perfeita, e no examinar das coisas vê que de sólida não tem nada e de perfeita muito menos. Então diz o infante: de que vale vivermos assim? Digo eu, não vale nada, porque do nada surgiram, nada são e em nada se transformarão. Portanto, o que vale o tudo a que dão tanto valor? Nada. Nada por estarem embriagados, iludidos, traindo a si mesmos. Eu não sou culpado de quem trai a si mesmo pensar que está direito. A vida se resume numa rasura de descompreensão. Os viventes, na mesma hora que estão se compreendendo, se descompreendem. Quanto mais não seja, vivem compreendidos por uns tempos, depois ficam descompreendidos. Descompreendidos por quê? Pela rasura da vida, pelos eflúvios dos epopérios, pelos crisântemos murmurantes, pelas grinaldas de fraudes criadas sem limites, que subjugam os seres a viverem assim, estupidamente. E assim é em todos os meios, pela pálida empáfia, estúpida vida de Cleopantomas. Cleopantomas quer dizer criados com autoridade, depois que chegam à maioridade, sem ter o tirocínio das verdadeiras coisas
para poder viver sem se aborrecer. Onde existem os aborrecimentos, existe o atraso. Onde existem os queixumes, está aí o atraso, o sofrimento. O que vale se aborrecer tanto hoje, se amofinar tanto, se amanhã estão alegres e contentes? Quem se aborrece é um atrasado, é um cleopantoma. O vivente que aprende a não se aborrecer é um vivente com muito equilíbrio racional. E o vivente que por tudo se aborrece é um desequilibrado. O vivente inteligente, sabido, não se aborrece nunca por coisa alguma. Agora, o vivente que não é inteligente nem sabido se aborrece por tudo e sofre as consequências. Portanto, o vivente que tem equilíbrio racional não dá importância ao ignorante, ao que ele faz e ao que ele diz. Encara o ignorante como ele deva ser encarado. Portanto, vejam que o mundo está tão longe do equilíbrio racional e por isso vivem em desentendimentos. Agora vos digo, não adianta o vivente brigar, se aborrecer, o que adianta o vivente ficar sentido pelo que os ignorantes fazem? Nada. Portanto, desde que tudo isto não adianta nada, desde que sabem que não adianta, não devem perder tempo com o que não adianta. Não vão se aborrecer com o que não adianta. E assim, a consciência sempre desfavorecendo o vivente. Se fossem profundamente dominados pela consciência racional, está visto, está claro que não haveria diferença. Céu, terra e água, três reinos da bicharada que vive neste vasto dilúvio do fogo, que aí surgiu, que aí está, e que ninguém nunca soube definir, nem divulgar o porquê de assim serem como são, e do mundo ser como é, estes três reinos que coadjuvam para essa encremação, vivendo todos dentro deste planalto, sem saber, porque musas solitários do mundo, do reino do fogo. O sangue nas veias representa o fogo dentro do corpo. São filhos do fogo e por isso este mundo é de sofrimentos, desde que nascem sofrendo até a extinção da vida. Tudo pega fogo, tudo se queima e tudo se acaba. Estes três reinos, céu, terra e água, que dependem de outros três, sol, lua e estrelas, formam então as multiplicações dos seres que se contam mais um reino. Então, todos juntos, para a formação dos seres, tratam-se as 7 partes do porquê assim são. Mas os povos, olhando para o conjunto destes 7 reinos, ficaram sem saber como tudo isto gerou, nasceu, cresceu e refloresceu. Vivendo todos nesta faina de aventureiros, como uns descoordenadores de si mesmos, esquecendo do que são, julgam ser o que não são, convencidos pelo esquecimento de que isto é uma fonte de perdidos. E por isso ninguém nunca apurou, nem podia apurar, porque há isso no mundo, porque há essa formação assim. E assim eu, o racional superior, dando a conhecer a todos o princípio e o fim deste mundo, de todos e de tudo, de onde saíram e por que saíram, de onde vieram, como vieram e para onde vão. E aqui eu, com esta escrituração, trago a libertação de todos do jugo amargo por meio da imunização racional. Agora diz o vivente, o que é isto? O que é a imunização racional? Como é?
Como não é? Digo eu, leia de princípio a fim, que saberá tintim por tintim. E assim aos filhos do fogo, que são todos os seres que fogo também são, é preciso lembrar sempre de onde tudo isso provém. A ordem natural das coisas é pelos problemas que as coisas são. O regime natural é o regime bom, mas os atrasados levam a mal tudo aquilo que é de natural. O que é de natural está acima de tudo, está mais de que direito, mas adotaram o que não é natural como natural. E por isso, eis aí as confusões, os desentendimentos, os choques sem motivos. Sim, por adotarem o que não é natural como natural. E o verdadeiro natural condenam. Esse vosso natural, que é condenado pelo astral, aceitam, abraçam e por isso sofre de todas as formas, de todos os jeitos. Como querem que eu vos dê razão e vos socorra se estão errados? Como o vosso natural é errado, costuma dizer, o mundo é dos errados, o erro é admissível, porque no mundo todos erram. E assim, o que é natural acham feio, e o que não é natural acham bonito. E por não aguentarem esse bonito, sofrem. Tudo isso é condenado cá do além, e todos que adotam com persistência o mal, ao passo que, quando se fala nas coisas naturais para vós, são considerados como grande erro, e vós, que sois os errados, estão como os certos. Com a natureza, ninguém pode. O natural vence sempre, porque o natural vive com a natureza e ninguém mais poderosa do que ela. Protestam as coisas naturais. Quem assim procede, protesta a sua própria felicidade, condena a sua felicidade. É mais do que condenado por si mesmo. E assim, uma avalanche de erros sobre os humanos que sofrem as consequências destas órbitas flâmulas, por pensarem e dizerem que quem está certo está errado, e quem está errado está certo. Tudo que é natural só faz bem, não faz mal. Sim, por o vosso natural encarar o verdadeiro natural como mal e o mal como bom. O vosso natural é mau, por isso vivem sofrendo, de forma que os invisíveis cá do astral superior não atendem a quem não sabe o que pede, a quem não sabe o que diz, a quem não sabe onde tem o nariz. Por isso sofrem as consequências. Eu, o racional superior e todos do astral só atendemos pelos modos e métodos naturais, mas o verdadeiro natural, dentro do natural eu atendo todos, todas as reclamações, todos os aflitos, fora dele ninguém, por todos adotarem o erro como certo, e a quem está errado eu não posso atender. Dar razão a um errado, só mesmo um errado também. E assim vigiais as vossas ideias, que errôneas todas são. Pensam que o astral admite todas essas contradições? Pensam que os habitantes do astral admitem o mal como elemento de prestígio entre vós? O que é natural está com os habitantes do astral, e o que não é natural, os habitantes do astral não aceitam. O direito está na base natural das coisas. Fora do natural, tudo é errado. Dentro do natural, tudo é direito. Mas, por a confusão ser reinante e os povos que adotam esses preconceitos como elemento de prestígio,
é que vivem a duvidarem daquilo que não tem dúvidas a fazer. O natural não tem dúvidas a fazer, é o verdadeiro. O natural que adotam como verdadeiro, este sim é que tem dúvidas a fazer. Por conseguinte, o nosso redígio não tem destes psídios, não tem destes crimes, o que parece natural e não é, e leva tudo de mal a pior. Sofre o rico, sofre o pobre, sofre o grande, sofre o pequeno, todos sofrem. As coisas naturais são da seguinte forma: não desejar ao próximo aquilo que não quer para si. E assim, com o natural se vive bem e fora dele, bem mal. O natural é tudo aquilo que pode ser sem prejudicar ninguém. O natural é tudo aquilo que bem faz ao próximo como a si mesmo. O natural é tudo aquilo que está superior a todos, por a natureza ser superior a tudo. E uma vez sendo superior a todos, o dever de todos é obedecer e se guiar pelas regras naturais, em fazer para bem receber, plantar para si mesmo. Mas a tortura invadiu todos com esta nomenclatura enxofrosa e dolorosa que vivem todos implorando a força superior dos invisíveis, do astral superior, implorando para serem contemplados no que necessitam, do que se acham com direito, do que dizem ter direito, e por assim não estarem contemplados, hajam a sofrer de todas as maneiras, de todos os jeitos, de todos os lados. Quem encara as coisas como de direito será sempre contemplado em tudo e estará sempre por cima do sofrimento e não por baixo dele. Momentos que assim passam certos viventes em ponto de enlouquecer, vendo o instante que assim não poderão mais viver. São os tais teimosos e rebeldes que desconhecem as verdadeiras ordens naturais das coisas e deixam de se guiarem por elas, e guiando-se pelo errado dos errados, e errando sempre, cada vez mais, indo de mal a pior. Os que conhecem este grande erro desclassificam-no e vencem pelos métodos naturais tudo que desejam. E os que dizem conhecer classificam como elemento de prestígio e são derrotados pelo sofrimento amargurado que atravessam noite e dia e são derrotados em pouco tempo. E assim, todos são irmãos, mas vejam como vivem, uns contra os outros. Tudo isso por considerarem esse grande erro que tem como natural e direito, como verdadeiro. Sofrem até não resistirem mais. Se o natural fosse este, que todos adotam, viveriam muito bem, viveriam felizes e não infelizes. Por a natureza não ser esta que adotam como verdadeira, é que a infelicidade é a guia de todos, por adotarem o natural incompatível ao vosso sossego, e sim proporcionador de desassossego e misérias de todos os jeitos, de todos os tamanhos. Isso é uma prática da vida comum e do que deva ser, e não do que querem que seja, senão não chegarão a ser coisa alguma e sempre para pior. As badaladas do astral são para todas as cabeças tocando o sino para uma chamada de atenção para todos esses que faltam com a coisa mais primordial, que é a obediência ao astral superior. As virtudes de um bom navegante são muitíssimo elevadas, e assim os bons navegantes vão sempre vendo as multiplicações, elas todas se consumando e consumando
comprovadamente, solidamente, multiplicadamente, cada vez mais. Portanto, os bons navegantes, sempre em elevadas alturas, em caminhos de serem elevados cada vez mais. As alegrias, as glórias, as riquezas se multiplicando cada vez mais. O dever de todos os infantes, de ambos os sexos, é fazer por onde em benefício próprio, para que tudo de bom, com o decorrer dos dias, cheguem em mãos. Tudo o que precisam e muito mais além ainda. Tudo o que precisam realizar, tudo o que necessitam obter, tudo o que imploram e assim muito além ainda. Quem faz por onde neste caminho, tudo brilha, tudo reluz, em multiplicações sempre das mesmas glórias sucessivas. Portanto, trabalham assim em benefício de si mesmos. Qual é o trabalho? A obediência, a persistência, a calma, a simplicidade, ser benfazejo e prudente sobre todos os pontos de vista. Não adianta coisa alguma o vivente ser insolente, imprudente, ser perturbador de si mesmo, pelas ideias, pelo pensar, corrompendo as normas que eu aqui exponho. Haja vista os erros constantes. A calma surgiu para quê? Para quem não a conhece? Quem tem calma, tudo cresce e não padece. Quem não tem calma, sofre, padece e nunca realiza nada de bom, a não ser tudo de ruim.